Notícias do esporte. Muito bem, ouvintes e telespectadores da TV e Rádio Caçula. Nós estamos recebendo hoje Léo Sebastião Souto, ou simplesmente Léo Souto. Radialista que começou em 1960 no rádio, vai falar pra gente um pouquinho da sua trajetória, de como começou. Léo, um prazer tê-lo aqui nessa homenagem da Rádio Caçula. A todos, meu abraço. É uma satisfação minha estar com os meus amigos aqui para falar um pouquinho do que eu passei em rádio, o sacrifício que era e hoje a modernidade que tem. Era muito difícil na época. Como que foi o começo lá em 1960? O começo você tem que aprender. Então eu ficava no rádio à noite e de vez em quando o locutor me dava uma chance e eu fazia um programa de saudade. E depois ele acostumou e ficava fora do rádio e deixava eu no plantão. Até que eu fixei. Léo, antes de chegar no rádio você fazia o quê? Eu trabalhei em farmácia. Trabalhei na Pernambucana, de pacoteiro. Certo. E aí depois eu montei um alto-falante. Aí eu passava no rádio para aprender. E fui aprendendo aos poucos. Cheguei onde cheguei. E onde que surgiu essa vocação para o rádio? Surgiu quando eu estava com um alto-falante. Certo. Eu montei um alto-falante para mim e eu lá fazia locução e tal. Aí acharam que a minha voz era boa, eu aprendi e fiquei no rádio. Quando que você efetivamente migrou para o rádio, virou radialista de verdade e fez disso a sua profissão? Foi mais ou menos em 1970 por aí. 10 anos depois. Eu apenas estava encostado, aprendendo. Era um aprendiz. Só isso. E, ô Léo, você é natural de onde? Daqui de Três Lagoas? Daqui de Três Lagoas. Três Lagoas. Nascido e criado aqui em Três Lagoas. E aí é lógico, eu vou fazer uma pergunta que naturalmente todo mundo faz. Você se espelhou em alguém. Quem era o grande locutor da época que falou assim, um dia eu vou chegar bem próximo disso? Eu tinha, na época, vocação mais pelo Silvio Santos. Certo. E na parte esportiva, eu tive mais com Fiore, com Pedro Luiz, com Edson Leite e com Osmar Santos. Esses foram os meus ídolos. Eu desgostei muito porque o futebol não estava dando nada, né, pai? Nada. Não dava uma partida boa, nada. Cada pelada, como diz o outro, né? Eu peguei, desgostei e larguei, bom. Todo mundo tem uma bela história para contar do rádio. O rádio sempre tem uma história diferente, uma brincadeira. Dentro do estúdio da rádio, fora o futebol, tem algum momento que ficou marcado na sua vida? Olha, tem uma história muito boa que nós recebíamos uma fita gravada de São Paulo, do programa Silvio Santos. Naquela época, quem participava era o finado irmão dele, o Léo. Léo Santos. E daquela fita, eu copiava as paradas de sucesso e lançava no ar, como se fosse um artista falando. Certo. E era bom. Foi a melhor coisa que eu fiz no rádio até hoje. Valeu a pena ter vivido no rádio e depois se aposentado no rádio, no próprio rádio? Tudo isso valeu a pena? Foi uma experiência que o Léo faria tudo de novo? Eu faria, ainda mais que agora tem condições, né? Na época não tinha condições. Eu, para transmitir um desfile, eu tinha que puxar a linha de poste em poste, da rádio até na praça, subindo escada, descendo escada e arrumando fio. Era o prazer que tinha. Praticamente os postes viravam antena. Virava antena. Esse fio saía do estúdio da rádio até o local da transmissão? Até o local. Se desse uma ventania à noite e arrebentasse um fio, não tinha transmissão. Aí depois veio surgindo que você ia na telefônica, pedia uma linha, a própria telefônica montava a linha. Já vinha montado. Você tinha que ter um prazo, 48, 72 horas, para ter a linha na mão. Mas valeu a pena. Em compensação, valeu a pena, viu? E agora ele vai falar um pouco dele, que começou em 1960 na Rádio Difusora, falou das passagens, vai contar agora
como foi a sua passagem pela Rádio Caçula, a nossa tradicional Rádio Caçula, Léo? Olha, em 1970, por aí, a Rádio Caçula, o estúdio dela era em frente à rádio, a difusora, na esquina, perto do João Ponce. Ali eu fui, depois foi mais companheiros foram para a rádio trabalhar, a convite do senhor Romeu de Campos, que era o dono, e tinha também um programa do Romeuzinho e Milton Porto, na hora do almoço, era 11 horas, meio-dia, programa da Jovem Guarda naquela época. E aí dali eu conheci o Romeu tirava umas experiências comigo, e eu falava também, e o Romeu chegou aonde chegou. Chegou bem mesmo, foi vereador, foi locutor da rádio, na época do pai dele. Aí depois, infelizmente o pai dele faleceu, ele assumiu a rádio. Ô Léo, a gente tem muitos companheiros, é verdade que a gente forma uma equipe para trabalhar, independente de ser futebol ou em qualquer tipo de programa de rádio, daqueles companheiros, colegas que passaram com você, qual que mais marcou? O que mais marcou foi Francisco Rodrigues, que é o Chico Bomba. Ele fazia plantão esportivo, fazia programa esportivo também. O André Luiz era comentarista de política e comentarista de esporte. E o Wilson Alaman, finado Alaman, todos morreram. Era no repórter de campo. Tinha muita confiança nele. Léo, as pessoas que não conhecem, é lógico que queria saber um pouquinho qual era o estilo do Léo Souto narrador. Qual que é o estilo? É aquele que a gente fala que é o metralhadora, rápido, ou aquele mais compassado? Como que o Léo narrava futebol? Tipo Fiore Girotti. Fiore. Não era imitando a voz dele, era o estilo. Era muito bom. Então era um pique bem legal e o ouvinte gostava. Um pique extraordinário. Eu tinha muita audiência, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Então, estilo Fiore. E aí nós estamos fazendo uma escola aqui, que eu vim da escola do Osmar Santos, que veio depois, né? Veio um pouco mais depois, mas que o Léo também acompanhou, né? É uma escola também que é um futebol, um jeito diferente de narrar mais rápido, né, Léo? Exatamente. Eu usava muito na transmissão aqueles lances que era muito utilizado pelo Fiore, pelo Pedro Luiz, o Edson Leite, e até os Osmar Santos também. Ripa da Chulipa, Pimba da Gozochinha. Usava? Não, mas eu tinha. Mas você tinha um bordão, o bordão do Léo, por exemplo. Qual que é o bordão do Léo? O que você usava? O Pereira Neto, por exemplo, usa o caraca moleque na hora do gol, né? Quando eu grito gol, caraca moleque. Qual que era o bordão que o Léo Souto tinha? Não tinha. Você não tinha? Não tinha. Era uma batidona inteira só, era, né? Gol e gol. E o gol do Léo Souto? Só pra mim entender, o gol do Léo Souto. Hoje eu quase não tenho mais Não, mas só pra gente ter uma noção, a gente vai ficar naquela noção. Um gol, vamos pensar um gol. Pensa num pedacinho de um grande jogo que você narrou, que ficou na sua memória, que você gritaria o gol hoje. Vou te contar, é bem difícil, viu? É bem difícil. Pelo pique, é evidente que não tem mais o pique, mas tem o jeitão. Quem anda de bicicleta uma vez vai andar sempre. Mas pode cair também. Não, mas e aí? Mais um trechinho? Então vamos pra gente registrar, deixar nessa memória, nesse programa especial, um gol do Léo Souto. Só pra gente ter na memória e guardar, isso aqui vai ficar pra sempre. E é lógico, pra aqueles que te acompanharam vão relembrar, e aqueles que não te conheceram atuando vão conhecer a marca registrada. Se você prometer que narra um teu gol, eu narro um gol aqui pra gente fechar. Só um golzinho do Léo Souto. Bolando, faz um gol do seu Corinthians, já que você falou que você tem Corinthians, bota um gol lá atrás do Corinthians, relembra um gol do Corinthians na sua cabeça. É bem difícil, hein? Mas vamos pensar alguma coisa? Pensar o quê? Qualquer coisa, o que sair aqui tá bom. Com a narração do Léo Souto, como se estivesse no jogo. Até eu esqueço o nome do jogador. Qualquer jogador. Então eu vou fazer aquela palhinha com você, de geração para geração, só pra gente entender, né? Se eu tivesse aqui no bate-papo, toca a bola, a equipe do Corinthians, abre bola, vem pro campo de ataque, categoria sensacional, desceu o Coringão pela ponta, vai levantar a bola na grande área, levantou para Guerreiro pro gol, e que gol! Caraca, moleque! É isso que eu quero ouvir. É difícil, viu? É difícil. É difícil.
Mas não vai ter um golzinho, o gol do Léo Souto. Ah, você vai me desculpar, mas... Essa vai ficar, vai ficar. Quem quiser vai ter que ir lá nos arquivos encontrar. Deve ter gol no arquivo. Você tem gol no arquivo? Se tiver, né? Se guardar, né? Alguém guardou, né, Léo? Léo, pra gente fechar aqui, qual que é a mensagem que você deixa para aquele que está acompanhando esse programa especial? É uma pequena, mas uma justa homenagem que a Rádio Caçula presta a você por tudo aquilo que você foi no rádio de Três Lagoas e principalmente no microfone da Rádio Caçula. Olha, eu quero agradecer muito você, o Romeu, uma pessoa que eu não posso esquecer de jeito nenhum, é a Toninha Campos, e enfim, toda aquela equipe. Um abraço para vocês, é o que eu desejo para vocês. Em nome de toda a equipe Rádio Caçula, obrigado por tudo que você fez pelo rádio de Três Lagoas. Eu que agradeço e muito obrigado a todos. Léo Souto, nosso convidado especial para a Rádio Caçula e TV Caçula, com o repórter Pereira Neto.